próximo, vamos falar sobre gênero textual HQs, que é histórias em quadrinhos, e tirinhas. As histórias em quadrinhos e as tirinhas têm uma coisa em comum, elas usam as palavras e as imagens. Elas podem ser verbais e podem ser também não verbais, que são quando aparecem só as imagens, sem texto, sem fala de personagem, e mesmo assim a gente consegue entender a história. As histórias em quadrinhos, elas são mais longas e são publicadas em gibis. Já as tirinhas são curtas, elas podem ter até 4 quadrinhos, e elas são publicadas em jornais ou no finalzinho dos gibis. Bom, como eu falei, a história em quadrinhos, ela pode ser, e a tirinha pode ser verbal ou não verbal. Nessa primeira imagem, a gente usa uma linguagem não verbal, onde aparecem as imagens e a gente consegue entender a história, mas não tem fala de personagem. No segundo exemplo, a gente tem uma tirinha com linguagem verbal, onde aparece tanto a imagem quanto a fala dos personagens. Os balões também são muito utilizados para dar a fala aos personagens, e os balões podem ser de fala, de pensamento, de grito, de cochicho, de diversos tipos. São usados também recursos visuais. A expressão facial é um deles. Ela vai indicar se o personagem está triste, feliz, com medo, ansioso. E a ação corporal também ela é indicada através desses tracinhos atrás do personagem, ou dessa nuvenzinha perto dos pés, ou essas gotículas perto do rosto, para indicar uma ação, que ele está correndo ou se movimentando. A pontuação também é muito importante nas histórias em quadrinhos. Ela vai dar a entonação da fala dos personagens. Então, ponto de exclamação, de interrogação, as reticências precisam ser lidas com bastante entonação, para a gente conseguir entender a história. Em alguns momentos, como nessa tirinha do Calvin no final, a fala do personagem pode aparecer em letras maiúsculas, maiores do que as outras, em negrito, que pode indicar que o personagem está gritando. O humor também está sempre presente nas histórias em quadrinhos, na maioria delas, e indica que a história tem alguma parte engraçada. As onomatopeias, que são a representação do som na escrita, também aparecem muito nas histórias em quadrinhos. Pode indicar o som de uma explosão, pode indicar o som da água ou outros sons. E a legenda é um tipo de retângulo que aparece no cantinho da imagem e ele pode indicar a fala de um narrador, que é uma pessoa que não está participando da história, mas que está contando essa história. Pode também ser usado para indicar a passagem do tempo e a mudança de lugar. Nessa tirinha da Suriá, a gente consegue perceber logo na primeira cena que ela está apresentando o urso, que o urso vai tocar um instrumento musical, que é a tuba. E os pontos de exclamação no final da fala da Suriá indicam que ela está com muita empolgação para poder apresentar. As pessoas que estão sentadas no chão estão com a expressão de curiosas, atentas, felizes, esperando a apresentação. Elas estão à plateia. Na segunda cena aparecem alguns símbolos, que são as notas musicais em volta do urso. Só que elas estão um pouco borradas. Isso pode indicar que a música não está tão boa. Se a gente comparar a expressão facial do urso na primeira e na segunda cena, a gente vai perceber que na primeira cena ele está um pouco ansioso, chegando ali na apresentação, e na segunda aparecem uns tracinhos em volta da boca e em volta do instrumento, que indicam que ele está tocando o instrumento. A gente pode comparar também a expressão facial da Suriá na primeira cena, onde ela está sorrindo, e na terceira, onde ela está meio que cochichando, dizendo para a plateia que a plateia precisa aplaudir, porque se não aplaudir, ele pode acabar ficando muito bravo e tocando de novo. O clá, clá, clá no final são o som das palmas, e o humor também está presente nessa tirinha.